Ok, pessoal, nós vamos agora para o segundo vídeo de hoje, correspondente aí à segunda aula, né? Esse vídeo vai ser mais curto, o tema é diferença de potencial num campo elétrico uniforme. Eu vou fazer a explicação, vou fazer um exercício e vou deixar também uma lista para vocês resolverem, beleza? Vamos lá? Bom, eu estou aqui com o meu velho texto, que diz aqui, ó, tá o título aqui, diferença de potencial num campo elétrico uniforme. Vamos ver o que que é isso, né? Diferença de potencial, nós acabamos de ver, né? Vimos aqui, a diferença de potencial é a DDP, que a gente vai escrever com a letra U, ok? Diferença, eu tenho potencial de um ponto, tenho potencial de outro ponto, eu vejo qual é a diferença entre os dois potenciais, eu tenho a DDP, diferença de potencial entre eles. Lembrando que potencial é a capacidade de que um ponto tem de receber uma certa carga. Eu gasto quanta energia para trazer essa carga até esse ponto, né? Se esse ponto tiver numa certa distância, posso gastar menos energia. Se ele estiver num outro ponto, eu posso gastar mais energia. Então, existem diferença entre dois ou mais pontos e a gente calcula a DDP, diferença de potencial. Beleza, então está dizendo assim, ó, considere um campo elétrico uniforme entre duas placas paralelas eletrizadas com cargas iguais, mas de sinais contrários, separados pela distância d. Eu tenho um desenho aqui do lado, mas eu vou fazer outro aqui, tá? Vou fazer aqui do lado aqui. Vamos lá, vou desenhar uma placa aqui. Tem uma placa aqui. Uma placa. Essa placa está carregada com cargas positivas. Cheio de carga positiva aqui. Claro, é dos dois lados, né? Porque fica na superfície. Está toda carregada com cargas positivas. E tem uma outra placa aqui, um pouquinho mais longe. Opa! Aqui com cuidado. Cuidado aqui. Sim. E essa placa aqui com carga negativa. Negativo. Tá. Aí nós temos um campo elétrico aqui no meio, né? Se você tem uma placa positiva com uma placa negativa, isso gera um campo, né? Gera um campo elétrico. A placa positiva gera um campo de... como é que chama? Saindo, né? E o negativo um campo com as linhas chegando. Então é um campo de afastamento para o positivo e de aproximação para o negativo. Então flechinhas viradas para cá. Vou fazer algumas aqui, só algumas linhas, tá? De forma que esse campo ele é paralelo. Aí você tem aqui embaixo também. Sim. Sim. E assim. Aí, são linhas paralelas. Claro, tem linhas aqui para os lados também, né? Mas essa parte não nos interessa, porque o que eu vou analisar é aqui dentro, onde o campo ele é uniforme. Ele tem linhas retas, paralelas e sempre com a mesma distância uma das outras. O meu desenho não está muito assim aqui distante, mas não tem problema. Aí nós temos uma distância D. Vamos colocar aqui, ó. Nós temos uma distância D aqui. Tá? Eu tenho na placa positiva um ponto A. Vou fazer um ponto A de vermelho aqui. Eu tenho um ponto A na placa positiva e tenho um ponto B na placa negativa. Ok? Então, nós temos um potencial na placa A. Existe um potencial aqui nessa placa A e existe um potencial na placa B. Certo? De forma que se eu solto uma carga numa certa posição, ela vai caminhar. Ela pode, se eu colocar uma carga positiva aqui, ó, se eu colocar uma carga aqui positiva desse lado, ela vai sofrer uma força elétrica nessa direção aqui, ó. Uma força elétrica para lá. E a carga vai sair da placa A e vai bater na placa B. Tudo bem? Beleza. Então vamos lembrar agora algumas fórmulas. Eu já expliquei, quando eu comecei a falar sobre trabalho, de uma força, eu expliquei como é o trabalho quando você tem que empurrar um objeto. Você tem aqui, ó, lá do primeiro ano, você tem aqui uma pessoa empurrando uma caixa aqui, ó. Ela aplica uma força F e desloca essa caixa por uma distância D, certo? E nós vimos que para calcular esse trabalho, a gente faz o quê? Força vezes o deslocamento, certo? Vamos pensar nessa fórmula que a gente vai usar lá daqui a pouco. Bom, e no caso do trabalho da força elétrica, como é que fica o trabalho? O trabalho
ele é Q vezes VA menos VB. Nós vimos isso há pouco, né? No último vídeo, no penúltimo vídeo. E nós vimos no último vídeo que a gente vai escrever esse VA menos VB, isso aqui é a diferença de potencial. Então a gente vai colocar QU, certo? Então tá aqui, ó, são 3 fórmulas para o trabalho. Beleza, aí nós temos, vamos pensar aqui nas fórmulas para o campo elétrico. Para o campo elétrico nós temos isso aqui, ó. Campo elétrico igual a K, aí eu coloquei aqui módulo da carga geradora dividido pela distância ao quadrado. E tinha outra fórmula para o campo elétrico que era força dividido pela carga. Essa, nesse caso aqui, é a carga de prova. Então, nós tínhamos uma fórmula para a carga geradora, aqui, e outra fórmula para a carga de prova, certo? Isso aqui nós vimos quando a gente começou a ver campo elétrico. Não confundir essa letra E com energia potencial. Isso aqui é campo elétrico. Existe também a energia potencial. Tem um P aqui de potencial, né? Que ela é até parecida, assim, né? Tem um D aqui embaixo, mas não tem um quadrado, né? Mas nesse caso é energia potencial, não confundir com campo elétrico, ok? Deixa eu apagar isso aqui, que a gente não vai usar isso aqui agora. E deixa eu ver o que mais. Certo, agora vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui de novo, vou colocar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, ela pode ser escrita de outra forma, ó, essa aqui. Se eu passar esse Q multiplicando para lá, vai ficar assim, F igual a E, o campo elétrico, vezes Q, FEC. Lembra? A gente chegou a usar isso aqui para calcular a força elétrica também. Se você sabe o campo e sabe o valor da carga de prova, você sabe qual é a força que essa carga vai sofrer. Beleza. Então, eu vou pegar isso aqui, vou pôr uma estrelinha aqui, eu vou pegar essa fórmula aqui do trabalho, vou pôr uma estrelinha aqui, e vou pegar essa aqui do trabalho também. Vou olhar para as 3 e vou tentar juntar tudo numa coisa só, tá? Olha só. Pensa aí um pouquinho, o que dá para fazer? Vou destacar de vermelho. Essa daqui e essa aqui. Vamos lá, eu vou pegar essa do trabalho, vou reescrever aqui embaixo. Ó. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Tá? Vamos olhar para ela aqui. Ó. No lugar desse trabalho aqui, ó, eu posso colocar essa fórmula aqui. Ó. Posso colocar no lugar. Esse QU, ele é o trabalho. Então, no lugar do trabalho, eu posso pôr esse QU aqui. Vou colocar aqui, ó, no lugar desse trabalho, eu vou colocar Q vezes U, certo? Beleza. E no lugar do F, olha só, no lugar desse F aqui, eu posso colocar essa fórmula aqui, ó. F, o que é o F? É o campo vezes a carga. Então, no lugar do F, eu vou colocar E vezes Q. E aí tem a distância ali, né? Deixa ela aqui. O que dá pra gente fazer agora aqui, ó? Para simplificar. Eu tenho o Q, a carga de prova dos dois lados. Eu posso, então, ó, cortar. Corta aqui, corta aqui. O que sobrou? Sobrou. Diferença de potencial é igual ao campo elétrico vezes a distância. Ok? Olha só, pessoal. Se você tem um campo uniforme, sempre o mesmo campo, né? O campo não muda de valor, você pode usar essa fórmula aqui. Ó. Então, isso aqui é uma relação entre campo e diferença de potencial para um campo uniforme. Vamos voltar aqui. Ó. Aqui dessas linhas azuis, todas são campo elétrico. E o campo elétrico, como são linhas paralelas, não importa onde você estiver ali no meio, entre as duas placas, qualquer ponto entre as duas placas está submetido ao mesmo campo elétrico. O campo elétrico aqui, ele é uniforme. Vamos escrever aqui, ó, uniforme, ou seja, tem sempre o mesmo valor, sempre o mesmo valor. E quando a gente vai fazer exercícios, geralmente o exercício dá o valor desse campo, tá? Ou então o exercício, claro, vai pedir para a gente calcular esse campo aí. Beleza, então toda vez que a gente tiver esse campo elétrico, placas paralelas com campo elétrico uniforme, a gente pode então usar essa fórmula aqui, que é a fórmula do campo elétrico, da DDP para um campo elétrico uniforme. Tá? Lembrando então que DDP a gente mede em volts, né? A gente já fez isso, certo? Campo elétrico a gente vai medir em joule
por... Como é que é? O campo elétrico é Newton por Coulomb. Newton por Coulomb. E a distância é medida em metros. Tá? Se tiver em centímetros, a gente vai passar para metros. Certo? Beleza? Ok, então agora o que eu vou fazer é o... Vamos fazer o exercício. Só uma coisa antes aqui que a gente pode observar aqui é o seguinte. A unidade aqui, né? Vou escrever de novo aqui, ó. O campo elétrico a gente pode medir em Newton por Coulomb e a distância é em metros, então eu posso juntar esses dois e escrever assim, ó, a unidade da DDP. Newton metro por Coulomb. É a mesma coisa que, isso aqui é a mesma coisa que volts, tá? Volt. Se você encontrar alguém dizendo que a DDP de algo é 110 Newton metro por Coulomb, é o mesmo que 110 volts. Tudo bem? Beleza? Então vamos para o exercício. Ok, então estou com o exercício aqui. Vamos fazer juntos. Determinar a diferença de potencial. Opa! Determinar a diferença de potencial entre dois pontos A e B de um campo elétrico uniforme de intensidade 10 a quinta Newton por Coulomb. Então está aqui o desenho, ó. Temos um campo elétrico, ele é uniforme, então as linhas são paralelas. As linhas são paralelas, a gente tem um ponto A e um ponto B. A gente tem que achar aqui a diferença de potencial entre esses dois pontos. Então tem que achar o U aqui, né? Que seria o DDP, diferença de potencial. O campo ele me dá, o valor do campo está ali, é 10 a quinta Newton por Coulomb. E depois ele diz o seguinte, a distância entre esses dois pontos é de 0,2 centímetros. Então a distância é de 0,2 centímetros. Bom, isso aqui está no sistema internacional, campo elétrico, mas a distância não está. Temos que deixar a distância então no campo elétrico, ou no SI. Está em centímetro para metro, lembram como é que faz? Centímetros para metros, a gente divide por 100. Divide por 100, então eu vou ter que pegar esse valor aqui e dividir por 100. Deixa eu apagar isso aqui. Então a distância será 0,2 dividido por 100. Se eu dividir isso aqui por 100, vai dar 0,002 metros. Ok, passei para metros. Se quiser em notação científica, isso aqui, ó, a vírgula aqui, ó, vou colocar de vermelho. A vírgula vai andar 1, 2, 3 casas. Então vai ficar 2, aumentou, né? Vezes 10, aí vai diminuir, menos 3 metros. Ok? Isso aqui é 2 milésimos, né? Beleza, então agora, pessoal, é simples. Vamos usar a fórmula UED. Vamos usar o UED. UED. Quanto vale o campo? 10 a quinta. Quanto que vale a distância? 2 vezes 10 a menos 3. Vou colocar um x aqui que é melhor, né? De vezes. Ok, então multiplicando agora, a gente pode fazer o que aqui? Ó? Esse 10 a quinta, a gente vai juntar com esse 10 a menos 3. Então, a gente vai ter isso aqui. Ó. 2, o 2 continua aqui, vezes 10 a quinta com 10 a menos 3, vai ser 5 menos 3, 2. 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, então nós temos 2 vezes 100, e isso vai me dar uma diferença de potencial de 200, como é que se mede diferença de potencial? Volts. 200 volts de DDP entre esses dois pontos. Tá? Olha lá. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você pegar uma carga de 1 Coulomb, e transportar do A até o B, você vai realizar um trabalho vai gastar uma energia e realizar o trabalho. Então vai realizar um trabalho de 200 joules. Ou seja, 200, vou escrever aqui embaixo, ó, 200 joules para cada Coulomb. O que é isso aqui? Isso aqui é o potencial, é a energia que você gastou. Tá? Então isso aqui é a diferença de potencial, isso aqui vai ser o U. Beleza? E a gente pode escrever assim, 200 volts. É isso. Então, vou deixar uma lista para vocês. Ainda vou dar uma olhada aqui nos exercícios. Se tiver um muito absurdo, assim, muito difícil de fazer, eu vou deixar, porque já tem uma lista agora há pouco, com 3 exercícios. Então, não vou exagerar, não, tá? Vou escolher alguns aqui e deixar para vocês
junto aqui em anexo nessa atividade. Valeu, pessoal. É isso. Então, nos vemos. Qualquer dúvida, me escreva, tá bom? E, claro, você vai fazer o exercício, vai postar a foto para mim do caderno. E qualquer dúvida, me escreve, tá bom? Valeu, abraço, tchau, tchau.